Olá, queridos. Vamos a trabalhar com mais um texto. Colossenses, capítulo 2, hoje, versículos 1 a 5. Estamos já entrando no capítulo 2 de Colossenses. Não sei se você já se inscreveu no nosso canal. Se não se inscreveu, pode se inscrever, será um prazer. E, no fim, colocando seu like, seu dislike aí, né? Vamos lá, nosso texto. Deixa eu colocar aqui para vocês. Colossenses 2, de 1 a 5. Luta apaixonada. Eu não sei o que você entende por luta apaixonada. Deixa eu lembrar uma coisa. Você já viu um corintiano, um flamenguista? A paixão que eles têm pelo time é impressionante. Quando o Corinthians jogou lá em Tóquio, foi campeão mundial, é bom que se diga isso. É impressionante que eu vi entrevistas de pessoas que simplesmente disseram para a esposa: eu vou para Tóquio, vou economizar, vou vender carro. Se você achar ruim, que você vai embora de casa, mas eu não deixo o Corinthians. O cara é louco. Luta apaixonada. Nessa época aqui, eu estou aqui nos Estados Unidos visitando meus filhos e eu também estou percebendo a luta apaixonada politicamente aqui. Quem é democrata morre pelos democratas. Quem é fugiu, democrata e republicano, o republicano então morre pelos republicanos. É uma luta apaixonada. E eu quero conversar com vocês sobre uma luta apaixonada do apóstolo Paulo. E eu acho que nós, pastores, precisamos aprender muito com o apóstolo Paulo. Ele foca na igreja e o resto é resto. Impressionante. O texto está aí, não vamos ler agora, porque nós vamos ler durante a exposição do mesmo, né? A grande ideia do texto: o conhecimento do mistério, que é a igreja, elimina o engano e fortalece a nossa fé em Cristo. Na realidade, no texto anterior, nós vimos que mistério é Cristo em nós e nós em Cristo. Esse é o grande mistério, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, algo fantástico. E nós vamos ver a luta de quem ama a verdade. O apóstolo Paulo tinha um amor pela verdade impressionante. É bom que se diga, quando o apóstolo Paulo era o executivo de Satanás, era impressionante a dedicação dele, não? Como ele se dedicava para defender a obra satânica. Aí Deus pensou e falou: eu vou pegar esse executivo de Satanás e eu quero ele para mim. E derrubou, quebrou a vontade do apóstolo Paulo e falou: agora você é meu. E o apóstolo Paulo passou a ser o executivo do soberano Deus. E que executivo, né? E nós vamos ver a luta de quem ama a verdade, o apóstolo Paulo. Uma luta agonizante, versículo 1, e uma luta com objetivos definidos. Este é o apóstolo Paulo. Primeiro, nós vamos ver a luta agonizante. O texto diz: pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa. Essa ideia de luta agonizante, essa palavra agon, significa assembleia ou um palco de lutas. Então, poderia ser um campo de luta, poderia ser uma assembleia de debates. E o apóstolo Paulo se sentia numa grande luta. E essa palavra agon é originária da nossa palavra agonia. Então, na realidade, essa grande luta, Paulo estava agonizando, porque ele estava preso, agonizando nessa grande luta, mas para Paulo não tinha como não enfrentar as lutas. O apóstolo Paulo era alguém fantástico, né? Nós, pastores, não podemos fugir à luta. Às vezes a gente ouve pessoas fugindo da luta. E eu vou deixar o ministério. Eu não suporto mais, queridos irmãos, quando a gente entra nesse desespero, é que está faltando o foco no chamado, o foco naquilo que devemos fazer em defesa da igreja, é a edificação dos santos. E custe o que custar, temos que lutar.
E Paulo enfrentava, ele agonizava, ele enfrentava essas dificuldades por amor da igreja. E olha, tinha gente que nem conhecia ele. Por exemplo, a igreja de Colosso, ele nem havia visitado a igreja de Colosso, mas ele estava com o objetivo de agonizar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo, em momento nenhum, ele tira o foco do chamado. Era a igreja, edificação da igreja, amor a Jesus, amor à igreja. Por isso que eu, particularmente, talvez vocês não vão concordar, alguns de vocês, mas para mim, pastor recebeu o chamado à igreja. Quando ele sai de cuidar da igreja, está desviando do chamado de Deus. Eu tive experiência, 20 anos na Ford, trabalhando numa indústria automobilística, e Deus me chamou a deixar em tudo. E agora é ministério. Mas e se surgir outra oportunidade na área profissional? Não tem oportunidade. É ministério. E se precisar agonizar, vamos nos agonizar. 40 anos de ministério, meus irmãos, e eu passei momentos difíceis, momentos agonizantes. Eu tive um momento muito difícil na minha vida em que eu pedi para a igreja um sabático e fui para a Espanha, fiquei 3 meses lá, porque eu estava agonizando, mas deixar o foco da igreja jamais, jamais. E, em segundo lugar, luta com objetivos definidos. O apóstolo Paulo não tinha outra coisa. Ele tinha objetivos definidos de cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja era composta de gente, de pessoas. E para que o coração dele seja animado, estando vós unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo Jesus. O ministério é Cristo, o ministério é a igreja, porque o ministério é a igreja e a igreja de Cristo, e Cristo veio fundar a sua igreja, pagando um preço extremamente caro. E esse objetivo dele, fazer com que os irmãos sejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude, no top do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sempre trabalha com isso. Queridos irmãos, vamos entender, vamos conhecer esse mistério, que à medida que nós conhecemos esse mistério, mais nós vibramos com a beleza do amor de Deus na pessoa, em Cristo Jesus. E ele vai continuar dizendo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Muita gente procura sabedoria em tudo quanto é lugar, meus irmãos, mas a sabedoria está ali. Hein? Ali tem um tesouro que não tem preço. Todo conhecimento está ali oculto em Cristo Jesus. E a partir do momento em que nós encontramos com o Senhor Jesus Cristo e Ele nos encontrou, e nós encontramos um tesouro de sabedoria e ciência. Eu acho que eu já contei para vocês, eu tive um pai que faleceu com quase 100 anos de idade, um espanhol, e ele conheceu a Cristo na década de 40. Meus irmãos, um homem iletrado, mas o conhecimento dele e a sabedoria dele, vindo da pessoa de Cristo, do entendimento da palavra, era algo imbatível. O seu Antônio não fugia de nenhum debatedor. O seu Antônio recebia com os braços abertos os testemunhos de Jeová em sua casa, só que ele dizia, agora primeiro quem vai falar sou eu. E meus irmãos, depois eles não conseguiam falar mais nada, saíam até correndo, porque tinha o pleno conhecimento do mistério que é Cristo Jesus, do mistério que é a igreja. Esse tesouro que estava oculto agora foi revelado ao Senhor Antônio e todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. No versículo 4 temos algo interessante. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Esse era o objetivo de Paulo, capacitar a igreja. Ninguém vai nos enganar, não. Por isso que eu quero que vocês se aprofundem no conhecimento. E
esse é meu zelo. Eu não quero que ninguém engane vocês com palavras capciosas, porque eu vou ensinar vocês os mistérios ocultos em Cristo Jesus e vocês jamais serão enganados. E ele no versículo 5, ele vai dizer: e eu estou sempre com vocês, pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé. É interessante, ele fala: estou com vocês, eu não vou abandoná-los. O apóstolo Paulo jamais abandonou a igreja. Seja lá qual fosse a situação difícil que ele estava vivendo, mas ele dizia: a minha vida é para a igreja, então somente para a igreja. Voltando à grande ideia, o conhecimento do mistério elimina o engano e fortalece a nossa fé em Cristo. Meus queridos irmãos, esta é uma grande verdade. Vamos tentar aplicar esse texto. Paulo não se preocupava com outra coisa que não o cuidado com a igreja. Pastores, líderes, membros de igreja, a nossa preocupação, o nosso foco é com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se o nosso foco não for esse, nós nos perdemos em meio a muitas tribulações nesse mundo. Em segundo lugar, Paulo não media esforços, ele agonizava. Ah, meus irmãos, se nós passássemos 10% das experiências traumáticas do apóstolo Paulo, talvez nós estaríamos desesperados. Mas para Paulo, a obra era muito grande, aquilo que ele enxergava na frente era muito maior do que aquela pequena agonia que ele estava vivendo. Hoje se recorre a psicólogo, psiquiatras, aconselhamento para cá, aconselhamento para lá. Será que não está faltando um foco no chamado, um foco na valorização da igreja, um foco na capacitação das ovelhas? Talvez seja isso. E por fim, cabe uma exortação a nós, pastores: foco na palavra. Foco nos seus ensinamentos, mesmo que venhamos a receber aqueles que nos atacam, a receber ataques violentos, o nosso foco é na igreja. O nosso foco é Cristo em nós, nós em Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a termos um pouquinho da coragem, da ousadia, do amor de um apóstolo Paulo. E que Deus possa nos abençoar em mais esse texto que